agradecendo a oportunidade de aqui estar mais uma vez, refletindo sobre a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina, os ensinamentos que nos hão de ajudar a transformar a nossa vida num oásis de perfeição, de amor e de sabedoria, porque sabemos que a perfeição nos conduzirá, ou o aperfeiçoamento nos conduzirá ao amor e à sabedoria. Estamos estudando, lendo e refletindo sobre o livro Jesus no Lar, um livro que foi ditado à psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio, um espírito que viveu e que em algumas reencarnações com Emmanuel, um espírito que nós bem conhecemos por aquilo que produziu para todos nós. Então, Jesus no Lar, nós sabemos que é um título muito sugestivo, não é? Porque e assim são muitos dos livros que nós podemos consultar no acervo literário da doutrina espírita. São títulos que nos remetem para ideias e, para além das ideias, para práticas. Jesus no Lar é tentarmos trazer Jesus para dentro de nós, Jesus para dentro do nosso lar. E este livro, ele começa com um texto lindíssimo em que nos remete para o primeiro Evangelho no lar praticado por Jesus com os discípulos, analisando as Escrituras, estudando, que é algo que nós não fazemos muito em casa, estudar o Evangelho. Nós, em verdade, não podemos ser discípulos de Jesus e segui-lo sem estudar o seu Evangelho. Estudando, vamos compreendendo e vamos pondo em prática, não é? Então, temos hoje os instrumentos da perfeição. Mais uma vez estavam na casa de Simão Pedro. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão?" ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. "Sem dúvida reagi como devia", respondeu o apóstolo, veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é um raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente, trabalha", redarguiu o interpelado, irritadiço. "Com quê?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles,
que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. O ingrato é um meio, aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Ouvimos e parecemos-nos assim, pelo menos eu sinto-me parecida a esta impulsividade de Simão Pedro, não é? Então, Jesus, não sei se deram conta, Jesus parou, refletiu, Jesus falou com Pedro bem-humorado, porque, de facto, Jesus estava perante aquela situação de poder ajudar a pensar, de poder trazer à consciência deles, como hoje à nossa, dos discípulos como hoje à nossa, como faz Deus conosco, porque Deus é o nosso Pai, não é? Ele constrói-nos, Ele vai construindo, nós somos obra de Deus e Deus vai nos construindo. E para isso Ele usa ferramentas. E quais são as ferramentas que Deus usa? Para educar os seus filhos, para os ajudar a alcançar a perfeição. Quais são os instrumentos? Os outros, não é? Com cada um dos filhos de Deus, Ele trabalha com os outros filhos, com todos eles. Então, a família, como nós percebemos, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus. São a escola, a família é de facto a primeira escola que nós temos. E
é lá que nós vamos aprendendo a edificar o reino do céu em nós mesmos. Porque, no fundo, é isso que todos nós vimos aprender a fazer na Terra, edificar o reino do céu em nós mesmos. E o que é que será isso? Será, com certeza, conseguirmos a perfeição, não é? Porque nós ouvimos falar de Deus, que é sabedoria, a suprema sabedoria, a suprema inteligência e a fonte de todo o amor. Então é isso que nós vamos, aqui colocados na nossa família, tender a fazer, crescer em sabedoria e amor. E lá na família nós vamos ter todos os elementos para nos melhorarmos. Lá encontramos, com certeza, muitos de nós, os problemas maiores da vida, não é? Muitos problemas. Mas aqui vemos, nesta imagem muito bela que Jesus também utiliza no Evangelho, Deus não dá a nenhum filho desafio maior do que a sua capacidade. Ele pede a cada um de acordo com as suas forças, não é assim? E nós vemos que Jesus volta a falar das aves, dos animais de uma forma geral, que têm a sua parte para fazer, mas nada que eles não possam. Então, Deus nos põe perante problemas, Deus nos coloca na classe, na escola, que nós temos capacidade para aprender. Então, quais são as tarefas que Ele nos dá a nós? Trabalharmos o nosso amor, a nossa humildade, numa ação inteligente e constante para o bem comum, não é só para o nosso bem. Nós muitas vezes distraímos-nos, pensamos que estamos aqui para trabalhar só para o nosso bem. Não, é trabalhar de forma inteligente e constante para o bem de todos. Para quê? Para que haja paz e felicidade na Terra, que também é aquilo que nós queremos, mas para obtermos temos que ser nós a trabalhar. Então compara de facto os nossos parentes ao martelo e ao serrote que são utilizados, são instrumentos que doem, não é? Se nós pensarmos na atuação do martelo e do serrote, nós percebemos que são instrumentos que doem. Mas doem porquê? Porque nós ainda não estamos devidamente macios e trabalhados, não é? À medida que eles vão, a plaina também a correr na madeira, também com certeza dói. Dói porque nós ainda estamos necessitados desse trabalho para nos lapidarmos por dentro. Porque no fundo nós precisamos, para nos lapidarmos, de ter consciência de quem somos, para nos podermos transformar e evoluir. Então, os desafios que a vida nos coloca, eles colocam-nos à prova para nos aperfeiçoarmos, para exercitarmos o tal amor, a tal humildade, porque nós precisamos, todos nós, de exercitar o quê? A compreensão de nós e dos outros, a paciência para nós e para os outros, porque nós também precisamos ter paciência connosco, não nos transformamos de um dia para o outro. Trabalharmos a aceitação de nós e dos outros, o perdão e o autoperdão, para assim podermos agir ensinando e, principalmente, exemplificando. O exemplo ensina. Então, nós precisamos, para aprendermos estas coisas que nos faltam, de quem nos permita, com as suas características. Se eu sou uma pessoa que perco a paciência e sou impulsiva, com certeza terei sempre algo ou alguém que me está a ajudar a treinar essa capacidade para nos exercitarmos. E muito importante, esta questão que nos coloca Jesus são questões do Evangelho também. Se nós não somos capazes de aprender a amar, exercitar o amor com quem estamos perto, com quem conhecemos, como é que nós vamos ser capazes de amar quem está longe? Como podemos dizer que amamos a Deus, se não amamos a sua criação? Então,
nós reconhecendo as nossas dificuldades e as nossas necessidades, são as nossas características de espírito em evolução, nós percebemos que precisamos das pessoas e das situações que nos permitem aprender, compreender, mudar para melhor, burilando a nossa ignorância e a nossa cegueira espiritual. Como podemos aprender? Com quem nos rodeia, não é? É com quem nos rodeia, com as situações da vida, com o tempo também, que nos permite ir treinando e repetindo. Nós temos no Livro dos Espíritos duas questões, a questão 115 e a 132, que nos dizem por que reencarnamos e para quê. E de facto nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E para nos aperfeiçoarmos precisamos das provas que vêm até nós. Só elas é que nos permitem, perante aquilo que nos incomoda, perante aquilo que nos dói, parar e refletir. Porque é perante essas situações que nós percebemos, se isto me dói, não está bem. Eu preciso de pensar o que tenho que aprender, o que há em mim para corrigir, o que posso eu fazer para ajudar o outro também. E possamos nós corrigir ou ajudar o outro a corrigir-se, não só pela nossa palavra, mas também e principalmente com o nosso exemplo. Quando respondemos a um irmão qualquer da mesma forma, podemos perceber que somos perfeitamente iguais. Estamos no mesmo estádio do nosso irmão, não temos que nos queixar, não temos que nos lamentar. E de facto, assim é, não é? Se eu respondo na mesma moeda, eu estou na mesma sintonia, na mesma vibração. Não devo queixar-me. Então, para nos aperfeiçoarmos, nós precisamos de ter a consciência de quem somos, a vontade de mudar para melhor, a persistência, a constância de estar atentos e não desistir, e a coragem, porque muitas vezes nós precisamos de muita coragem, uma vez que os grandes desafios, eles estão sempre perto de nós. Considerando os grandes desafios, os parentes que Deus coloca na nossa vida. Não esqueçamos, a família é a primeira escola, é lá que nós encontramos aqueles que são os nossos maiores devedores, também aqueles que podemos transformar em nossos maiores amores. E que Jesus, que à altura, na casa de Simão Pedro, com tanta bondade, pôde ensinar e conduzir Simão Pedro, nos continue neste lar e no nosso lar a trazer as suas lições de luz e que recordemos também, para além das lições, os seus exemplos. Que assim seja.